Oi, gente, tudo bem? Hoje nós vamos ler o capítulo 18, 19 e 20 de Josué. Mas antes, vamos orar ao Senhor para nos proteger, para nos abençoar. E precisamos muito do Senhor, né? Baixem as suas cabeças, fechem os seus olhos, levem os seus pensamentos ao Senhor, ao nosso Deus. Vamos orar juntos. Senhor, nosso Deus e Pai, e em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, estamos aqui na tua presença, Senhor, para te pedir, Senhor, perdão por nossos pecados, Senhor, e te agradecer por tudo este dia, pelo nosso alimento, pela nossa salvação em Cristo Jesus, e pela sua proteção, Senhor, que o Senhor nos dá. Obrigado, Senhor, e peço a ti, Pai, que abra nossos olhos e ouvidos espirituais, Senhor, para que possamos entender cada palavra que está escrita no teu livro sagrado, Senhor. Dê-nos entendimento, Pai. Dê-nos sabedoria, discernimento, para saber o que o Senhor fala conosco, para entender o que o Senhor quer nos falar, quer nos passar, Senhor. Sabemos, Senhor, que não merecemos, que somos pecadores e não merecemos, Senhor. Mas pela sua graça, pela misericórdia sua, o Senhor nos acolheu, o Senhor nos aceitou, o Senhor nos buscou e nos aceita, Pai. Pai, eu quero te pedir, Senhor, por essas pessoas, Senhor, que ainda não te conhecem, só conhecem ouvir falar, mas que nunca abriram a Bíblia para te conhecer de verdade, Pai. O Senhor deixou escrito, quanta maravilha, tudo, tudo muito bom que está aqui, tudo muito certo, nos edifica, nos ensina, Pai. Ó Senhor Jesus, olhe por essas pessoas, Senhor. Façam com que elas se interessem, elas ouçam a sua palavra, elas também tenham entendimento, elas se acheguem a ti, Jesus. Peço ao Senhor que proteja e abençoe a todos e proteja também, Senhor, os enfermos, todas as pessoas que estão sofrendo. Senhor, olhe por cada uma, Senhor. E quero te pedir também para o Senhor olhar para o nosso país, pelo nosso Brasil, Senhor. Ó Deus, só o Senhor pode nos ajudar, só o Senhor pode fazer um grande milagre, Senhor. Estamos vivendo aqui, é muito triste, Jesus. Ajude-nos, porque precisamos de Ti, Pai. Cuide de nós, Senhor. Precisamos do Senhor. Não nos abandone, Jesus. Senhor, seu povo. Confio tudo em Tuas, tudo. Sei que o Senhor é misericordioso, é correto. Sei que o Senhor fará sempre o que é certo e o que é bom para nós. Sim, Senhor, eu oro e te peço em nome de Jesus. Então, nós vamos no capítulo 18 de Josué. Agora, a terra já estava conquistada. Então, todo o povo de Israel se reuniu na cidade de Siló e armaram ali a tenda sagrada. 7 tribos ainda não tinham recebido as suas terras.
Nessa ocasião, Josué disse ao povo de Israel: Até quando vão ficar esperando para tomar posse da terra que o Senhor, o Deus dos seus antepassados, deu a vocês? Escolham 3 homens de cada tribo e eu os mandarei andar por toda esta terra. Eles farão por escrito uma descrição das terras que gostariam de ter como sua propriedade e depois voltarão para falar comigo. Esses homens dividirão a terra em 7 partes. A tribo de Judá ficará nas suas terras, no sul, e os descendentes de José no norte. Tragam a descrição da terra dividida em 7 partes. Então eu farei o sorteio para consultar o Senhor nosso Deus por vocês. Os levitas não receberão, como os outros, uma parte da terra, porque a parte deles é servir como sacerdotes de Deus, o Senhor. As tribos de Gade, de Ruben e de Manassés, do leste, já receberam as suas terras, a leste do rio Jordão, terras que foram dadas por Moisés, servo do Senhor. E os homens saíram para fazer a descrição daquela terra. Depois de receberem de Josué esta ordem, andem por toda esta terra, façam por escrito uma descrição dela e depois voltem para falar comigo. Então, aqui em Siló, eu farei o sorteio para consultar o Senhor Deus por vocês. Assim, os homens andaram por toda aquela terra e fizeram uma descrição dela num livro. Eles a dividiram em 7 partes e prepararam uma lista das cidades. Depois voltaram ao acampamento de Siló, onde Josué estava. Então Josué fez o sorteio para consultar o Senhor por eles e deu a cada tribo do povo de Israel uma parte da terra. As famílias da tribo de Benjamim receberam terras que ficavam entre a tribo de Judá e as tribos de José. No norte, a sua divisa começava no rio Jordão. Daí subia pelo lado norte de Jericó, na direção oeste, seguindo pela região montanhosa até o deserto. Seguindo pela região montanhosa até o deserto de Bet-Aven. Então ia para o sul, na direção da cidade de Luz, até a subida de Luz, também chamada de Betel. Daí descia para Atarote Adar, na montanha que fica ao sul de Bet-Oron de baixo. Dali a divisa ia noutra direção e do lado oeste da montanha que fica em frente de Bet-Oron. Virava para o sul, indo até a cidade de Quireate-Baal, ou Quireate-Jearim, que é da tribo de Judá. Esta era a divisa a oeste. No sul, a divisa começava na ponta de Quireate-Jearim e dali ia para o oeste até as fontes de Neftoa. Daí descia até o fim da montanha que está em frente do vale de Ben-Inom,
na ponta norte do Vale dos Gigantes. A divisa seguia para o sul pelo Vale de Inom, no sul da subida dos Jebuseus, até a fonte de Rogel. Virava para o norte, indo até a fonte de Semes e daí a Gelilote, do outro lado da subida de Adumim. Então descia até a pedra de Boã. Boã era filho de Ruben. Passava ao norte da subida de fronte do Vale do Jordão e depois descia até o vale. Seguia para o norte da subida de Bet-Ogla e terminava na ponta sul do Rio Jordão, isto é, na baía onde este rio desemboca no Mar Morto. Esta era a divisa do sul. O Rio Jordão era a divisa a leste. São estas as divisas das terras que as famílias da tribo de Benjamim receberam como sua propriedade. As cidades que pertenciam às famílias da tribo de Benjamim eram Jericó, Bet-Ogla, Emeque, Queses, Bet-Arabá, Zemaraim, Betel, Avim, Pará, Ofra, Kedar, Amonai, Ofne e Gaba. Ao todo, 12 cidades, mais os povoados vizinhos. Também eram da tribo de Benjamim as cidades de Gibeão, Ramá, Beerote, Mispa, Sefira, Moza, Requém, Irpeel, Talara, Zela, Elefe, Jebus ou Jerusalém, Gibeá e Kiriat-Jearim Ao todo, 14 cidades mais os seus povoados. São essas as terras que a família da tribo de Benjamim receberam como sua propriedade. Aqui nós terminamos o 18, nós vamos para o capítulo 19, mas antes eu quero dizer o seguinte: nós estamos lendo, para quem não conhece, para quem não sabe, nós estamos lendo o Antigo Testamento. Então, eles tinham que cumprir muitas coisas, né? E era bem difícil tudo que eles tinham que cumprir, que eles tinham que fazer, tudo a mando do Senhor, né? Mas hoje nós não vivemos mais pela lei do Antigo Testamento. Nós vivemos por Jesus Cristo. Ele veio, ele cumpriu toda a lei do Antigo Testamento e nós que aceitamos ele como nosso Senhor, nosso único Senhor e Salvador, nós o seguimos, porque ele é o nosso próprio Deus, né? Ele é o Deus que desceu do céu. Muitos não aceitam, inclusive muitos israelitas não aceitam Jesus como o Messias, né? Eles acham que não é o Messias, porque eles esperavam o Messias que era um Messias que viesse a cavalo, com poder de derrotar os romanos. E o Senhor não veio assim, né? Nosso Deus, ele veio para nos ensinar muita coisa que precisamos ainda, né? E veio para nos dar a luz e pela graça, pela misericórdia e bondade do Senhor, nós seguimos ele, que ele é o único caminho, a verdade e a vida. Tem até aqui até aqui em João, capítulo 1, no verso 8, aqui fala, ó: não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira que ilumina a todo o homem que vem ao mundo.
estava no mundo e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu, né? Ele que fez o mundo, e ele veio no mundo, mas muitos não o conheceram, né? Veio para o que era seu, ou seja, Jesus veio para o povo de Israel, para o povo que Deus tinha escolhido, né? Mas os seus não o receberam. Então, ou seja, os israelitas, né, uma boa parte não aceitam. Aquilo que eu falei, eles acharam que ia ser um rei que chegava chegado a cavalo, muito poderoso e matar, determinar que matassem e terminasse todo o povo inimigo. Mas não foi assim. Jesus não veio para isso. Ele veio para pregar a bondade, o amor, compreensão, sabedoria, nos ensinar. Mas infelizmente, né, muitos não o reconheceu, como até hoje ainda não querem reconhecer, né? Então ele veio para os seus e os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então ele veio, né, se tornou um homem diferenciado, né, um homem bom, onde nunca pregou a maldade nem guerra. Ele nos ensinou o caminho, a verdade e a vida. É o que nós devemos obedecer e segui-lo, porque senão nós não vamos herdar a vida eterna, né? Tá bom? Então vamos continuar aqui, vamos para capítulo 19 de Josué. A segunda distribuição de terras foi feita para as famílias da tribo de Simeão. A sua parte ficava no meio das terras da tribo de Judá. Eram da tribo de Simeão as cidades de Berseba, Seba, Molada, Azar-Sual e Balá. Ezen, Eutolade, Betul, Orma, Ziclag, Bet-Marcabote, Azar-Susa, Bet-Lebaote e Zaruém. Ao todo, 13 cidades mais o povoados vizinhos. Também eram dessa tribo Ain, Rimon, Éter e Azã. Ao todo, 4 cidades com os seus povoados. Pertenciam ainda à tribo de Simeão. Todos os povoados vizinhos dessas cidades até Balaate-Bir. Isso é Ramá do Sul. Essas foram as terras que as famílias da tribo de Simeão receberam como sua propriedade. A partir da tribo de Simeão foi tirada das terras a parte da tribo de Simeão foi tirada das terras de Judá. As terras dadas a Judá eram grandes demais para essa tribo, de modo que a de Simeão recebeu parte dela. A terceira distribuição de terra foi feita para as famílias da tribo de Zebulon. Elas receberam terras que iam até Zaride,
A sua divisa subia na direção oeste até Marala, passava por Debacete e chegava ao riacho que fica ao leste de Joquineão, do outro lado de Saride. Seguia para o leste até a divisa com Quislote-Tabor, passava por Daberate e subindo chegava até Jáfia. Continuava na direção leste até Gater, Gat-Efer e Etegazim, virando para o lado de Nea, pelo caminho de Rimon. No norte, a divisa virava para o lado de Anatom, terminando no vale de Efitael. Das terras de Zibulon também faziam parte Catate, Naalau, Ziron, Idala e Belém. Ao todo, 12 cidades mais os seus povoados. Essas cidades e povoados estavam nas terras que as famílias da tribo de Zebulon receberam como sua propriedade. Quarta distribuição de terra foi feita para as famílias da tribo de Issacar. As suas terras incluíam a cidade de Jezreel, Quesulote, Sunem, Afaraim, Seom, Anacarete, Abite, Iseão, Ebes, Remete, Enganim, em Ada e Bet-Passes. A divisa passava por Tabor, Saazima e Bet-Semes, terminando no Rio Jordão. Fazia parte das terras de Issacar 16 cidades, mais os seus povoados. Essas cidades e os seus povoados eram nas terras que as famílias da tribo de Issacar receberam como sua propriedade. A quinta distribuição de terra foi feita para as famílias da tribo de Asser. Essas terras incluíam as cidades de Eucate, Ali, Betem, Aksaf, Alameleque, Amade e Missal. No lado oeste, a divisa chegava ao Monte Carmelo e Sion Libinate. Depois virava para o leste até Bet-Dagon. Passava por Zebulon, pelo vale de Ifitael e ia para o norte até Bet-Emek e Neiel. Continuava para o norte até as cidades de Cabul, Hebron, Recobe, Amon e Caná. Chegando até a grande Sidom, a divisa então virava para o lado de Ramá, chegando a Tiro, a cidade cercada de muralhas. Daí virava para o lado de Oza e terminava no mar Mediterrâneo. Das terras de Asser também faziam parte Malaabe, Aquisibe, Umá, Afeca e Reobe. Ao todo, 22 cidades, mais os seus povoados. Essas cidades e os seus povoados estavam nas terras que a família da tribo de Asser receberam como sua propriedade. Toma água, continua a leitura.
Um minutinho que eu acho que eu me perdi. Acho que eu me achei aqui. Vamos lá. A sexta distribuição de terras foi feita para as famílias da tribo de Naphtali. A sua divisa começava em Elef, desde o carvalho de Zaananim e ia de Adame, Nequebe e Jabinel até Lacum, terminando no Rio Jordão. A divisa virava para o oeste e ia até Asnote Tabor. Daí seguia até o Coque, chegando até Zebulon, ao sul até Asser, a oeste e até Judá, a leste no Rio Jordão. As cidades protegidas por muralhas eram Zidim, Zer, Amate, Racate, Inerete, Adamá, Ramá, Azor, Edes, Edrei, em Azor, Iron, Migdalion, Orem, Bet-Anate e Bet-Semes, ao todo 19 cidades, mais os seus povoados. Essas cidades e os seus povoados estavam nas terras que a família da tribo de Naphtali receberam como sua propriedade. A sétima distribuição da terra foi feita para as famílias da tribo de Dan. As suas terras incluíam as cidades de Zora, Estaol, Irsemes, Saalabim, Aijalon, Itla, Elon, Timna, Ecrom, Eutec, Gibeton, Baalate, Jeude, Beni, Beraque, Gat-Rimon, Merjacon, Jacon e as terras que ficam em frente da cidade de Jope. Quando os descendentes de Dan perderam as suas terras, eles foram a Laís e a atacaram. Tomaram a cidade e mataram os seus moradores. Então tomaram posse da terra e passaram a morar nela. Mudaram o nome da cidade de Laís para Dan, que era o nome do fundador da tribo. Estas cidades e os seus povoados estavam nas terras que as famílias da tribo de Dan receberam como sua propriedade. Quando os israelitas acabaram de fazer a divisão da terra, deram a Josué, filho de Num, uma parte para sua propriedade, para ser sua propriedade, como o Senhor tinha ordenado. Deram a Josué a cidade que ele havia pedido. Esta cidade ficava na região montanhosa de Efraim e se chamava Timnat-Sera. Josué construiu a cidade de novo e passou a morar nela. O sacerdote Eleazar passou a morar nela. O sacerdote Eleazar, Josué e os chefes das famílias da tribo de Israel fizeram a divisão da terra para fazerem essa divisão. Consultaram o Senhor por sorteio na entrada da tenda sagrada, em Siló, e assim acabaram de repartir a terra. Já vamos direto para o 20.
o Senhor Deus ordenou a Josué, diga ao povo de Israel, escolham algumas cidades para fugitivos. Eu falei dessas cidades a vocês por meio de Moisés. A pessoa que, sem querer ou por engano, matar alguém, poderá fugir para uma dessas cidades para escapar do parente da vítima e está procurando vingança. O fugitivo irá ao lugar de julgamento na entrada da cidade e explicará aos líderes o que aconteceu. Então, elas o deixarão ficar na cidade e lhes darão um lugar para morar ali. O povo da cidade não entregará o fugitivo ao parente que está procurando vingança. Eles protegerão o fugitivo porque matou alguém sem querer e não por ódio. O fugitivo ficará na cidade até ser julgado, na presença do povo dali. E até que morra o grande sacerdote que estiver servindo naquele tempo. Aí poderá voltar para a sua cidade, a cidade de onde fugiu. Como cidades para fugitivos, escolheram Quedes, na Galiléia, na região montanhosa de Naftali, Siquém, na região montanhosa de Efraim e Quireate Arba, ou Hebron, na região montanhosa de Judá, a leste do Rio Jordão, no planalto, a leste de Jericó, no deserto. Escolheram Bézer da tribo de Ruben, Ramote em Gileade da tribo de Gade, e Golã em Bassã da tribo de Manassés. Estas foram as cidades para fugitivos escolhidas para todo o povo de Israel e para todos os estrangeiros que moravam no meio dos israelitas. Qualquer pessoa que sem querer matasse alguém podia encontrar proteção nessas cidades. Essa pessoa não podia ser morta pelo parente que procurava vingança. Ela era julgada ali na presença do povo da cidade. Terminamos então 20. Deus abençoe a cada um de vocês.